Olá pessoal, Éder Leal aqui, do canal O Trader Sério. Vamos então para mais um vídeo no meu diário de trade. Hoje um dia que foi rápido, mas foi um rápido para o negativo e não para o positivo, tá? Eu explico para vocês aí. Quarta-feira, 10 de setembro de 2025, eu comecei vendo aqui o mercado com o último movimento de ontem, analisando aqui que nós tínhamos um equilíbrio no dia de ontem, tá? E ele pode ser configurado até de uma maneira bem simples aqui por ter uma grande alta e uma grande baixa. Então eu tenho aqui a mínima de ontem e a máxima de ontem, que nos estudos de ontem, durante o dia, eu cheguei à conclusão que isso aqui era um equilíbrio, tá? Me baseando nisso aqui. E nós temos também, para quem estiver lendo o movimento de forma mais micro, né, mais dentro do intraday, um desequilíbrio fraco vendedor, porque o mercado está caindo, podemos dizer assim. Vou colocar aqui, fica mais fácil. O mercado está caindo, só que está caindo de uma forma lenta. Então, o que ele faz? Uma perna de baixa, correção profunda, nova mínima, profunda, nova mínima, profunda, nova mínima, correção profunda, e agora nós poderíamos ter uma ideia de vir uma nova mínima, tá? Isso é o que eu estou vendo inicialmente. Então, como eu tenho ali uma mistura de dois ciclos, eu vou pensar o seguinte: se eu quiser vender, eu vou tentar vender algum sinal mais ou menos dentro dessa região, porque se o mercado vier nessa região aqui, ele vai mudar o ciclo e vai se tornar um equilíbrio mais curto dentro do dia. Até vou mudar a cor para ficar mais fácil. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar um equilíbrio assim, ó. Então nós teríamos aí três ciclos nesse caso, tá? Um equilíbrio grande, um desequilíbrio fraco vendedor e aí um equilíbrio micro. Qual que eu vou dar mais atenção? Nesse caso eu vou dar mais atenção ao último movimento. Vai ser, nesse caso aqui, o equilíbrio a partir daqui, se acontecer, tá? Então, quando vem a barra número 1, ele já acontece isso. A barra número 1 vem testar aqui em cima, falhando uma tentativa de romper acima e voltando para dentro do equilíbrio. Então, eu tenho agora esse topo e esse topo aqui, tem essa região aqui de fundo, passa a considerar o dia como um equilíbrio nesse range. Sendo que isso aqui é o 50% mais ou menos, tá? Onde já tocou a própria barra número 1. Depois disso aí a gente vê a 2 indo até o fundo e quem sabe iniciando aqui um rompimento. Eu tenho essa linha azul que eu marquei aqui, que é uma região de fundo mais para trás aí de dias atrás, tá? De um mais baixo, apenas para ter uma referência onde poderia ser uma região de suporte, só que já passou tanto tempo que eu acho que esse suporte não é tão relevante, tá? E aí aparece a barra número 3, saindo dessa região. Então nós temos aqui, ó, um range aí de 480 pontos, seria equivalente aí a, se eu for calcular os 20% que eu já falei no vídeo aí sobre rompimentos, seria algo em torno de 96 pontos e esse rompimento aconteceu em 170 pontos. Então, aqui configurou, né, aqui gerou um gatilho de uma entrada por rompimento, uma entrada esperando um desequilíbrio muito forte vendedor. Eu fiz a venda aqui, eu tinha feito um projetado de onde eu acho que seria um alvo, que é aqui nessa linha verde. Então eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que entrar com mais contratos para tentar buscar um alvo antes dessa região, que estava mais ou menos a 320 pontos, e um stop bacana que ficasse bom o suficiente para eu fugir de uma tentativa de violinada aí, um rabisco do mercado, tá? Eu entrei aqui com 15 contratos, onde meu alvo seria 255 pontos, que é mais ou menos o alvo que eu venho fazendo, e agora o número de contratos aumenta porque o meu R aumentou essa semana, né, devido ao saldo da conta, e o stop de 405 pontos, stop inicial, beleza? Ele chegou a andar bem a favor, eu queria 255 pontos, ele chegou a andar 175, então ele andou com a menos de 100 pontos do meu alvo, a 4 fechou bem aqui, era para manter o trade, assim como a primeira correção, mas devido a vir de uma sequência de vendedores, eu acho que seria normal ter essa primeira correção, a barra interna, e aqui eu espero que apareça vendedores levando o preço para uma mínima, tá? E aí o que aconteceu foi ele fechar mais um pouco o vendedor, o comprador no caso, né? Então, tem uma correção mais profunda. Aqui a gente sai de uma transição, a gente sai de uma transição de um desequilíbrio muito forte para um desequilíbrio fraco. Então a gente já pula aí um dos ciclos. Geralmente não é bom, mas ainda assim, do meu ponto de vista, devido a essa pressão toda aqui vendedora, agora tocando na média de 9 pela primeira vez,
eu espero que apareçam vendedores levando o preço até no mínimo uma nova mínima. E aí o que eu ia fazer? Chegando na nova mínima, se o mercado não chegasse no meu alvo, eu iria proteger no 0 a 0. Caso ao contrário, eu esperar ele levar até o alvo, porque em desequilíbrio fraco ele pode acontecer esse tipo de movimento, tá? Só que depois disso, aconteceu a barra número 7. Veio uma barra muito forte, meu stop estava aqui, e a minha ideia era, passando essa região aqui da linha pontilhada, onde é a mínima de ontem, eu iria estopar manualmente, eu ia estopar na mão, tá? Porque aí eu acredito que ele perdeu a característica que eu estava esperando e ele voltou para dentro do equilíbrio. Então, quando o preço chegou nessa região aqui, mais ou menos nessa altura aqui assim, eu cliquei no zerar, botão aqui, no zerar, só que estranhamente o mercado acabou aparecendo a ordem sendo executada aqui no meu oco, tá? Na ordem oco, stop loss. Então eu cliquei num ponto e ele acabou executando em outro, acionando a minha ordem de stop loss. Eu até vou deixar aqui uma imagem mostrando para vocês, mas no final tem a operação gravada. E aí nisso acontecer, ele obviamente, como ele zerou no stop loss e eu tinha clicado no zerar, que era uma ordem de compra, né, no caso clicando em zerar, ele acabou gerando uma outra ordem de compra que apareceu essa segunda ordem aqui, ó. Então, nessa segunda ordem, quando eu vi que ela estava aqui, eu fui lá e zerei, independente do preço, não quis analisar muito tempo para sair do trade. Ou seja, eu cliquei no zerar e ao invés de eu sair no ponto que eu gostaria, que era o ponto onde o gráfico estava mostrando, ele saiu num ponto mais alto e ainda criou uma nova ordem. Então, eu acabei aumentando um pouco o prejuízo dessa operação do que deveria devido a essa execução, tá? Isso, no meu ponto de vista, pode acontecer por alguns motivos. Uma pode ser um momento de volatilidade, fazer com que o gráfico plote a informação do preço que é desatualizada. Apareceu para mim o preço num ponto, mas na verdade o preço está em outro ponto. Um ponto eu acho que pode ser isso que tenha acontecido. Pode também ter acontecido de eu clicar para sair, e eu clicando no zerar foi uma ordem a mercado. Houve algum delay no processamento dessa execução e ele acabou saindo lá no meu stop loss, e aí depois disso ele acabou criando uma nova operação, né? Seria algo parecido com um slippage, né? Ele escorregar o preço e levar até outro ponto. Ou pode ser algum erro da corretora, que a corretora me executou em preço errado. Então pode ser um desses três itens, eu vou analisar melhor depois, eu vou puxar o replay aqui do dia, vou dar uma olhada no Times and Trades para ver aonde a minha ordem apareceu, né, onde ela foi executada, como eu estou operando em conta real, vai aparecer no Times Trade a minha operação, e eu vou ver também se foi uma ordem executada via RLP ou se foi um saldo de comprador. Eu vou dar uma olhada depois direitinho para ver o que aconteceu, e aí se caso eu perceber algum erro, eu vou entrar em contato com a corretora para poder, né, tratar com eles esse erro, né? Mas se caso foi algo que aconteceu de volatilidade, pode acontecer. Aí entra uma segunda lição, que é o meu stop de hoje, meu loss de hoje, pode ajudar vocês, tá? É o seguinte, eu entrei na operação colocando 2 R's de risco na operação. Ou seja, esse era um stop que eu tinha aceitado previamente ser estopado caso acontecesse de o preço voltar e acertar lá no meu stop. Como isso era o combinado, podemos dizer assim, agora que aconteceu, eu tenho que aceitar que aconteceu e aí tudo bem, não posso também, a partir desse stop aí, um stop de 2 Rs que encerrou meu dia em uma única operação, eu entrar em dia de fúria e tentar sair catando, buscando mais, tá? O plano nessa conta aqui é que eu poderia perder, que eu posso perder até 3 Rs por dia. Como aconteceu de ser 2 Rs e mais essa segunda operação, meu stop hoje ficou mais ou menos em 2 Rs e meio, mais ou menos por ali. Então é o suficiente para eu não operar mais, porque não tenho mais margem para poder operar e arriscar mais do que esses 3 Rs que é o meu plano, né? Eu tenho que dar mais atenção à disciplina. É claro que eu fiquei chateado com o que aconteceu, mas a disciplina tem que me manter aí fazendo o que tem que ser feito e eu vou esperar para o próximo dia. Tem pressa também de recuperar aí o que foi perdido do dia de hoje, certo? Então vamos para o meu relatório de performance. Vou mostrar aqui que na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144, eu fechei o dia então com negativo R$ 1.535, equivalente a mais ou menos aí 2,5 R, tá? Meu R está de R$ 605 essa operação, R$ 615 essa semana, então aí deu 1.535. Foi um stop então, de 400 pontos, onde era, na verdade, a minha entrada inicial. E aí essa ordem que apareceu aqui do nada, tá? Infelizmente apareceu do nada. Veja que ele dá exatamente aqui, ó, no momento do fechamento da ordem, a abertura da outra ordem, né? E aí ainda eu levei uns 10 segundos vendo o que aconteceu.
para poder executar a minha saída, tá? Então aqui nos gráficos é o gráfico de patrimônio do dia de hoje e o gráfico de operações, tá? Então, ainda assim não atingiu o meu stop completo do dia, não foi um dia de fúria, apesar de ter sido um dia ruim, um dia que eu levei um stop aí de 2R, um stop pesado, e claro que acaba prejudicando a semana na performance que eu espero, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, o que fica de lição é, se a gente coloca ali o stop, a gente está aceitando, a gente tem que aceitar de verdade, tá? Aquele stop, tá? Faz parte. Tem muito como a gente fugir dessa situação. E aí é como diz o meu amigo aí, que também é OTT, também é trader, tá? Do canal Frankins. Vou deixar aqui o endereço e vou mostrar aqui a capa do canal dele, para quem não conhece, quiser seguir, recomendo. Ele também é trader, também é OTT, e ele costuma dizer o seguinte nos vídeos dele, né? Siga aquilo, né? Pegue aquilo que for bom do vídeo para você e carte o que não for bom. Então, acho que hoje é um dia que dá para pegar como positivo essa questão, a parte da disciplina, de parar dentro daquilo que é o combinado, né? Então, eu posso perder até 3 R's no dia, perdi uma operação de deu 2 R's e meio, para o meu dia por ali, e também o fato de que se eu aceitei, se eu entrei na operação aceitando perder até 2 R's, eu não posso também ficar tentando parar a operação a qualquer momento, né? Eu tenho que ver se tiver critérios para sair. Apareceu critérios para sair, eu tentei sair, ele deu um slippage ali a princípio, e tirou maior, tudo bem, acontece também. Vou ficar brigando com a corretora, uma situação que pode ter sido apenas uma situação normal de mercado, e por isso que é tão perigoso para quem opera sem stop, porque são coisas que podem acontecer no mercado em momentos de volatilidade, certo? Também não saí antecipado da minha operação quando eu estava no ganho, porque eu tenho que manter ali, ter os critérios, não atingir 90% do meu alvo, não podia proteger no 0 a 0 e o mercado não tinha mudado o ciclo para eu abandonar o trade. Então, hoje foi um stop que foi dentro daquilo que dava para fazer. Essa operação de hoje eu teria feito ela a qualquer dia, né? Qualquer dia que eu estiver operando em qualquer ativo, teria feito ela igual. Então, operacionalmente, eu fiz o que tinha que fazer, mas infelizmente o resultado deu ruim. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia. Espero que tenha sido um dia bom. É um dia perigoso, porque é um dia de volatilidade, né? Cenário político ainda interferindo aqui na operação, né? Mas faz parte, a gente tem que se adaptar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like para mostrar que você curte o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui mostrando o meu dia a dia de vida real aqui no canal. Beleza, pessoal? Então fique agora com a operação de forma acelerada. Preste atenção no jeito que foi a minha saída e até o próximo vídeo.